Imagine cair de repente no colo de um milionário arrogante em plena festa de gala, com todos olhando e julgando. Parece cena de filme, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Vanessa. E esse acidente inesperado acendeu uma chama impossível de apagar. Entre provocações, olhares intensos e uma química incontrolável, ela se vê presa em um jogo perigoso que vai muito além de simples encontros. E agora eu te pergunto, até onde você resistiria quando cada fibra do seu corpo pede para se render? Fique comigo até o final, porque essa história vai mostrar como até o orgulho mais forte pode desmoronar diante de um amor arrebatador. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O salão de gala parecia saído de um sonho de luxo. Lustres de cristal iluminavam o teto abobadado, refletindo a luz em centenas de pontos dourados que dançavam pelas paredes cobertas de tapeçarias caras. O som da orquestra preenchia o ar com uma valsa suave, enquanto garçons impecavelmente uniformizados circulavam oferecendo taças de champanhe que brilhavam sob a luz. Senhoras de vestidos cintilantes e joias exuberantes trocavam sorrisos calculados e homens de ternos impecáveis discutiam negócios atrás de cada aperto de mão. Tudo ali respirava poder, prestígio e exclusividade. Vanessa, no entanto, se sentia uma intrusa nesse mundo. Conseguira o convite por meio de uma colega de trabalho e até o último minuto cogitou desistir. Mas a curiosidade e talvez a vontade de provar a si mesma que não era inferior àquela elite falou mais alto. Vestia um longo azul marinho emprestado, discreto se comparado ao brilho das damas ao redor. Seu cabelo preso em um coque improvisado e a clutch simples que segurava denunciavam que não estava acostumada a tais ambientes. Mesmo assim, seus olhos castanhos brilhavam de determinação. Se havia entrado naquele salão, faria isso de cabeça erguida. Mas nem toda a força de vontade do mundo poderia evitar o que aconteceu em seguida. Ao tentar atravessar o salão, desviando de um garçom apressado, o salto de Vanessa prendeu-se em uma pequena imperfeição do tapete vermelho. Ela perdeu o equilíbrio, cambaleou, e em questão de segundos seu corpo foi lançado para a frente. Procurou se apoiar em uma cadeira, mas a gravidade foi mais rápida. Em um movimento atrapalhado, caiu de forma nada elegante, direto no colo de um homem que estava sentado em uma poltrona de couro escuro, estrategicamente posicionada como um trono. O silêncio foi imediato. O som da orquestra pareceu abafar. As conversas se interromperam e os olhares se voltaram para a cena. Vanessa, paralisada pelo choque, sentiu o calor subir para seu rosto ao perceber onde estava. O corpo dela, pressionado contra o dele, denunciava o constrangimento absoluto. Para piorar, algo roçou sua coxa, arrancando-lhe um arrepio involuntário. Mas que surpresa! A voz grave e firme ecoou tão perto de seu ouvido que fez seu coração disparar. Vanessa ergueu os olhos e encarou o rosto de Hugo Valentino. O nome era famoso demais para ser ignorado. Empresário milionário, um dos mais influentes do país, conhecido tanto por sua fortuna quanto pelo temperamento arrogante. Reconheceu-o de imediato pelas revistas, pelas colunas sociais, pelos comentários sussurrados nos corredores dos negócios. Mas ao vivo era ainda mais impressionante. O cabelo escuro penteado com perfeição, a barba aparada que realçava sua mandíbula forte, os olhos castanhos intensos que pareciam perfurá-la. O sorriso de canto dele não deixava dúvidas. Estava se divertindo com a situação. Geralmente as mulheres pedem um brinde antes de se jogarem no meu colo, disse em tom baixo, mas suficiente para que ela ouvisse. Vanessa se recompôs o mais rápido que pôde, empurrando-se para se levantar. Foi um acidente, rebateu indignada, tentando ignorar os risos abafados que se espalhavam pelo salão. E para o seu governo, eu não tenho nenhum interesse em cair sobre o senhor. Hugo arqueou uma sobrancelha, observando-a com aquele olhar de predador curioso. Isso é novidade. A maioria faria questão de repetir. Ela cruzou os braços, tentando recuperar a dignidade perdida. Pois eu não sou como a maioria. Ele inclinou o corpo para frente,
apoiando os cotovelos nos joelhos, e a examinou de cima a baixo com calma deliberada. O gesto, mais do que intimidador, parecia um desafio silencioso. Vanessa sentiu a espinha gelar, mas se recusou a desviar o olhar. Interessante, murmurou ele como se falasse consigo mesmo. Vanessa girou nos calcanhares, determinada a desaparecer daquela cena humilhante, mas a sensação de estar sendo seguida pelo olhar dele a acompanhou até a mesa mais distante. Pegou uma taça de água apenas para ter algo nas mãos e respirou fundo. Atrás dela, Hugo permaneceu sentado, mas não desviava os olhos. Seus lábios se curvaram em um sorriso quase imperceptível. A noite, que até então prometia ser apenas mais um desfile entediante de aparências, acabava de se tornar fascinante. Aquela mulher, diferente das outras que sempre disputavam sua atenção, o tinha desafiado sem perceber. E Hugo Valentino não era do tipo que deixava um desafio passar em branco. Vanessa, por sua vez, ainda sentia o calor do contato contra a pele. Por mais que se forçasse a ignorar, sabia que aquele encontro marcaria o rumo da noite. E talvez muito mais do que isso. Vanessa tentava se recompor em meio ao burburinho elegante do salão, mas o rubor ainda queimava em suas bochechas. Pegou uma taça de água e se refugiou próxima a uma mesa de doces finamente decorada, como se as pirâmides de macarons pudessem protegê-la dos olhares curiosos. Inspirou fundo, tentando convencer a si mesma de que o incidente com Hugo Valentino já seria esquecido em poucos minutos, engolido pela infinidade de conversas e acontecimentos da festa. Mas estava enganada. Fugindo de mim, senhorita. A voz grave ecoou às suas costas, carregada de ironia e provocação. Vanessa fechou os olhos por um instante antes de se virar. Hugo estava ali a poucos passos, impecável em seu terno escuro, com uma taça de champanhe nas mãos e um sorriso torto que parecia saber exatamente o quanto a deixava desconfortável. Ele não era apenas bonito, era a personificação da autoconfiança, e isso a irritava profundamente. "Não estou fugindo", respondeu, erguendo o queixo para disfarçar o nervosismo. "Estou apenas tentando aproveitar a festa." "Estranho", disse ele, inclinando a cabeça em falsa reflexão. "Desde que caiu no meu colo, tenho notado seus esforços incansáveis para se manter o mais longe possível de mim. Talvez porque o senhor não tenha sido exatamente cavalheiro", retrucou sem hesitar. Hugo arqueou uma sobrancelha, como se a palavra fosse uma novidade em seu dicionário. "Cavalheiro não é um título que costumo carregar." "Não me surpreende", devolveu ela seca. Ele riu baixo, um som que a fez estremecer. "Você é afiada, Vanessa. Poucas têm coragem de falar assim comigo." Ela piscou, surpresa. "Como sabe meu nome?" "Faço questão de saber quem ousa chamar minha atenção em uma sala cheia", respondeu, com naturalidade. "E você não apenas chamou, você incendiou." Vanessa respirou fundo, determinada a não cair em suas armadilhas verbais. "Pois trate de se apagar, porque não estou interessada." "Não?" Ele deu um passo em direção a ela, aproximando-se de forma deliberada. O perfume amadeirado misturado ao calor da pele dele a envolveu, bagunçando seus pensamentos. "Então prove. Dance comigo." Ela arregalou os olhos. "Uma dança?" "Sim. Não é isso que se faz em festas de gala?" A pergunta soou mais como uma ordem do que como um convite. Vanessa hesitou. Dançar com ele significaria se expor ainda mais aos olhares que já a seguiam. Mas recusar seria dar-lhe a vitória, admitir que estava intimidada. E se havia algo que não suportava, era a ideia de que Hugo Valentino pensasse que a tinha vencido. "Apenas uma", disse enfim, estendendo a mão com firmeza. "E não espere nada além disso." O sorriso dele se ampliou, satisfeito. Com um gesto seguro, tomou a mão dela e a conduziu até o centro do salão. O espaço ao redor parecia abrir-se por conta própria, como se todos quisessem assistir ao espetáculo. A orquestra iniciou uma valsa lenta e Hugo posicionou a mão em sua cintura, guiando-a com naturalidade quase irritante. O contato queimava, e Vanessa se viu dividida entre resistir e se perder naquela intensidade. Seus passos estavam sincronizados aos dele,
como se seus corpos se entendessem melhor do que suas mentes. "Está nervosa?" perguntou, os lábios perigosamente próximos ao ouvido dela. "Nem um pouco", mentiu, tentando manter a compostura. "Suas mãos tremem, Vanessa", murmurou, a voz grave reverberando nela. Mentirosa e irresistível. Ela respirou fundo, tentando ignorar a sensação de vulnerabilidade. "Se pensa que pode me intimidar, está enganado. Não quero intimidá-la", ele rebateu, estreitando o espaço entre os dois. "Quero descobrir até onde vai a sua coragem." As palavras ecoaram dentro dela como um desafio. Vanessa sentiu o coração acelerar e, por um instante, quase acreditou que Hugo fosse beijá-la ali mesmo, diante de todos. Mas ele apenas a guiou até o último acorde da música, mantendo-a presa em seus braços. Quando a valsa terminou, os aplausos soaram discretos, mas Hugo não se apressou em soltá-la. Manteve o olhar cravado nos dela, como se não houvesse mais ninguém ao redor. "Uma dança nunca é suficiente", disse em tom baixo. "Quero mais." Vanessa engoliu em seco, recuando finalmente de seu abraço. Sabia que precisava se afastar, mas as palavras dele a seguiam como uma promessa perigosa, e no fundo, ela tinha plena consciência de que a batalha entre eles estava apenas começando. Os aplausos da orquestra ainda ecoavam no salão quando Vanessa conseguiu se afastar do abraço de Hugo. A respiração acelerada denunciava o turbilhão que se passava dentro dela, mas por fora manteve o queixo erguido e os passos firmes em direção à mesa mais distante. Precisava de espaço, de ar, de tempo para entender por que cada olhar daquele homem parecia desmontar suas defesas mais sólidas. Mas o problema de lidar com Hugo Valentino era simples. Ele nunca dava espaço. "Está mesmo tentando fugir de mim, Vanessa?" A voz dele soou próxima, como se tivesse atravessado o salão inteiro apenas para alcançá-la. Ela suspirou, sem esconder a exasperação. "O senhor não tem mais nada para fazer além de me perseguir?" "Tenho muitas coisas para fazer", respondeu casual com aquele meio sorriso irritante. "Mas no momento só me interesso em fazer você admitir o que sente." Vanessa ergueu o olhar, determinada a enfrentá-lo. "E o que exatamente eu deveria estar sentindo?" "Fascínio", disse ele sem pestanejar. "O mesmo que eu sinto toda vez que olho para você." A ousadia da resposta a deixou sem palavras por alguns segundos. O coração bateu mais rápido, mas Vanessa não se permitiria dar-lhe razão. Forçou um sorriso irônico. "Fascínio? Se está se referindo à minha vontade de lhe dar um tapa, talvez." Ele riu baixo, um som grave que reverberou nela como um desafio. "Gosto dessa sua língua afiada. É o tempero que me faltava em noites entediantes como esta." Vanessa cruzou os braços tentando se blindar. "Se está entediado, deveria procurar outro passatempo. Eu não estou disponível." "Não pedi sua disponibilidade", rebateu inclinando-se levemente, a voz baixa e firme. "Pedi sua atenção." Antes que ela pudesse responder, um grupo de convidados se aproximou, cumprimentando Hugo com entusiasmo. Vanessa aproveitou o momento para se afastar discretamente, atravessando o salão até uma porta lateral que dava acesso a um corredor iluminado por arandelas. Precisava de alguns minutos, sem o peso do olhar dele. O corredor estava quase vazio, silencioso, exceto pelo eco distante da música. Vanessa apoiou-se em uma das colunas, fechando os olhos. Respirou fundo, tentando recuperar o controle. Mas sua paz durou pouco. "Se continuar fugindo assim, vai me deixar cada vez mais interessado." A voz inconfundível cortou o silêncio, mais rouca, mais próxima do que esperava. Vanessa abriu os olhos e encontrou Hugo parado diante dela, as mãos nos bolsos, o corpo relaxado, mas o olhar fixo, penetrante. "O senhor não cansa?" perguntou cansada, mas firme. "Nunca me canso de perseguir algo que vale a pena", respondeu com simplicidade. "E você vale?" A sinceridade inesperada a atingiu como um soco. Pela primeira vez, a voz dele não soava apenas arrogante. Havia um tom de verdade que a fez vacilar. Vanessa desviou o olhar, sem saber como reagir. "Você acha que pode me impressionar com frases bonitas?" disse em tom defensivo.
Não estou tentando impressionar, rebateu. Estou apenas dizendo o que penso. O silêncio que se instalou foi pesado, carregado de algo que ambos tentavam negar. O som distante da música do salão parecia desaparecer, e tudo o que restava era a tensão entre eles. Hugo deu um passo à frente e Vanessa não recuou. Os olhos dele estavam cravados nos dela, e a distância entre os dois era mínima, tão mínima que bastaria um movimento para que seus lábios se encontrassem. O coração dela disparava, e por um instante, Vanessa sentiu que cederia. Mas vozes ecoaram no corredor, interrompendo o momento. 2 convidados apareceram rindo, e Vanessa aproveitou para se afastar rapidamente. Isso não vai acontecer, Hugo, disse, antes de voltar apressada ao salão. Ele ficou parado, observando-a desaparecer entre a multidão. O sorriso em seus lábios não deixava dúvidas. Para ele, aquilo não era uma derrota. Era apenas mais uma confirmação de que estava no caminho certo. Vanessa podia resistir o quanto quisesse, mas já fazia parte de um jogo do qual ele não pretendia abrir mão. Enquanto ela se misturava entre os convidados, tentando se convencer de que estava no controle, sentia no fundo que cada vez mais perdia a batalha contra si mesma. E Hugo sabia disso. O salão voltava a se encher de música e risos, mas para Vanessa, a atmosfera havia mudado. A cada vez que se encontrava com Hugo, sentia como se fosse puxada para uma corda bamba, um passo em falso, e cairia, sem saber se o chão a receberia ou se o vazio a engoliria de vez. Precisando de ar, atravessou o salão e seguiu até as portas de vidro que davam acesso ao jardim da mansão. O contraste foi imediato. Do lado de fora, o ar fresco da noite acariciava sua pele, trazendo o perfume suave das flores que decoravam o espaço. Lanternas discretas iluminavam os caminhos de pedra, enquanto a fonte central refletia a luz prateada da lua. Era um cenário quase irreal, perfeito para aliviar a mente. Vanessa caminhou alguns metros, inspirando fundo, permitindo-se acreditar que poderia, ao menos por alguns minutos, escapar da presença sufocante de Hugo Valentino. Mas, como acontecia todas as vezes, a sensação de liberdade foi interrompida. Interessante como sempre escolhe os lugares mais bonitos para me encontrar. A voz dele soou atrás dela, grave, serena, mas carregada de algo que fez seu coração acelerar. Ela se virou, incrédula. Eu não vim aqui para encontrá-lo. Hugo se aproximou com passos firmes, as mãos nos bolsos, o olhar faiscando sob a luz das lanternas. Não importa. De alguma forma, sempre terminamos no mesmo lugar. Vanessa recuou um passo, mas não conseguiu desviar os olhos. O senhor não entende. Eu não quero jogar seus jogos. Não é um jogo, Vanessa, disse, aproximando-se mais. É inevitável. Ela tentou rir, mas o som morreu em sua garganta. O calor que emanava dele era quase palpável, e o perfume amadeirado misturado ao cheiro das rosas a envolvia de forma perigosa. Vanessa sentiu a espinha arrepiar quando Hugo ergueu a mão, os dedos tocando de leve seu queixo para erguer-lhe o rosto. Não faça isso, ela murmurou, embora sua voz soasse fraca, quase suplicante. O que exatamente? Ele perguntou, a voz baixa, rouca, os olhos cravados nos dela. Não sentir? Ela engoliu em seco, incapaz de responder. A tensão era tanta que doía. O mundo parecia suspenso. O som da água da fonte, o vento leve nas folhas, o silêncio expectante da noite. Tudo desaparecia diante do espaço ínfimo que os separava. E então, Hugo a puxou. O beijo aconteceu como um raio arrebatador, impossível de conter. Seus lábios se chocaram em uma explosão de desejo reprimido, e Vanessa, apesar da resistência inicial, sentiu o corpo trair sua mente. A princípio, tentou empurrá-lo, mas logo suas mãos encontraram o peito dele, firme, quente, e a força se transformou em ancoragem. O coração dela batia como um tambor, cada batida ecoando em sua pele em contato com a dele. Hugo a beijava com intensidade, mas havia também uma urgência diferente, como se estivesse se libertando de correntes invisíveis.
Cada movimento transmitia não apenas paixão, mas uma necessidade incontrolável de possuí-la, de tê-la ali, sem testemunhas, sem máscaras. Quando o ar se fez necessário, Vanessa recuou um pouco, ofegante, os olhos arregalados. Isso foi errado. Hugo manteve o rosto próximo, os lábios ainda quase roçando nos dela. Se foi errado, quero errar de novo. Ela balançou-a, cabeça confusa. Eu não posso... Não devo. Não deve? Ele provocou, o olhar faiscando. Seu corpo me disse outra coisa agora mesmo. As palavras a atingiram como um golpe. Vanessa quis negar, quis dizer que não significava nada, mas o calor em sua pele, a lembrança da intensidade do beijo não permitiam. Sentia-se despida de todas as defesas, e isso a apavorava. Com um gesto brusco, afastou-se dele. Isso não vai se repetir, disse, tentando soar firme. Hugo não a seguiu. Ficou parado, observando-a se distanciar. Mas o sorriso discreto em seus lábios dizia tudo. Ele não acreditava em uma palavra sequer. Vanessa atravessou novamente as portas de vidro e voltou ao salão, tentando recuperar a compostura. Misturou-se aos convidados, pegou uma taça de água e forçou-se a sorrir para algumas pessoas, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, sentia o coração em chamas. No jardim, Hugo permaneceu imóvel por longos minutos, olhando para o céu noturno. O beijo ainda pulsava em seus lábios, e a sensação da pele de Vanessa contra a sua o fazia sentir algo que não compreendia. Não era apenas desejo, era desafio. Era uma promessa de que aquela mulher não seria apenas mais um rosto passageiro, e naquele instante, Hugo Valentino decidiu. Não descansaria até tê-la de novo. Na manhã seguinte ao gala, Vanessa acordou ainda com os lábios latejando pela lembrança do beijo. Tentou ignorar, fingir que havia sido apenas um impulso, um erro que jamais se repetiria. Mas por mais que quisesse, não conseguia apagar a sensação do corpo dele tão próximo, o calor que percorrera sua pele como um choque elétrico. Suspirou fundo e se obrigou a levantar, decidida a enterrar aquela lembrança debaixo da rotina de sempre. Nos dias seguintes, porém, descobriu que fugir de Hugo Valentino não era tarefa simples. Ele surgia onde menos se esperava. Em um café próximo ao trabalho, em uma exposição de arte onde ela fora com uma amiga, até mesmo em um jantar beneficente pequeno, que em tese não teria motivos para atrair alguém tão poderoso. Sempre impecável, sempre confiante, e sempre com aquele olhar que parecia enxergar além do que ela queria mostrar. Está começando a parecer perseguição, disse Vanessa em um desses encontros, em uma livraria charmosa no centro da cidade. Ela examinava os livros em uma prateleira quando deu de cara com Hugo, segurando uma edição rara de capa dura. Ele sorriu, inclinado como quem guardava um segredo. Ou destino? Destino? Ela arqueou a sobrancelha. Isso parece mais uma invasão calculada. Pode chamar como quiser, respondeu entregando-lhe o livro como se fosse um presente. Mas não adianta. Já percebi que você não é como as outras. Vanessa tentou se manter firme, mas a sinceridade nos olhos dele a desestabilizou. Era a primeira vez que não via apenas arrogância em seu olhar, mas algo próximo de admiração. Não sei o que você quer de mim, Hugo, confessou com um misto de frustração e curiosidade. Há tantas mulheres que dariam tudo para estar no meu lugar, mas mesmo assim insiste em mim. Por quê? Ele não hesitou. Porque você não me dá o que todas as outras dão. Resistência. Verdade. Um olhar que não se curva só porque eu tenho poder ou dinheiro. Você me enfrenta. Isso... Ele se aproximou, reduzindo a distância. Isso me faz sentir vivo. As palavras o traíam. Por trás da postura imponente, Vanessa percebeu algo raro. Vulnerabilidade. Hugo não estava apenas jogando. Ele estava admitindo, ainda que em tom velado, que ela provocava nele uma transformação que não sabia como lidar. E se eu disser que não quero mudar sua vida, Hugo? Provocou ela, tentando recuperar o controle. Que só quero a minha em paz. Então vou ter que provar que está mentindo para si mesma. Ele respondeu, firme, os olhos fixos nos dela.
O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. Vanessa sentiu o coração acelerar, mas não recuou. Havia algo naquela insistência que mexia com ela de uma forma inesperada. Não era só o desejo, era a sensação de que Hugo a via de verdade, como ninguém mais jamais vira. Eles foram interrompidos por um grupo de clientes que entrou na livraria, quebrando a intensidade do momento. Vanessa aproveitou para se afastar, caminhando até o caixa com passos rápidos, mas mesmo ali, sentia os olhos dele queimando em sua nuca. Naquela noite, deitada em sua cama, refletiu sobre tudo. Não conseguia negar a força de atração que existia entre eles. E por mais que tentasse se convencer de que era perigoso, seu corpo e sua mente já não obedeciam à lógica. Hugo estava, pouco a pouco, derrubando as barreiras que ela erguera para se proteger. E o mais assustador era que, em seu íntimo, Vanessa não sabia se ainda queria resistir. Enquanto isso, Hugo deixava a livraria com um sorriso discreto. Não estava acostumado a lutar por nada além de negócios. Mas aquela mulher era diferente. Ela o obrigava a lutar não com contratos ou cifras, mas com o coração, um território onde ele não era mestre, mas aprendiz. E pela primeira vez em muito tempo, Hugo Valentino não se importava em aprender. A nova festa de gala acontecia em um hotel 5 estrelas no coração da cidade. O salão, decorado com arranjos de orquídeas brancas e cortinas de veludo escarlate, exalava sofisticação. A música da orquestra preenchia o ar e o tilintar de taças de cristal se misturava às conversas animadas da elite. Vanessa, em um vestido esmeralda que realçava seus olhos, tentava se convencer de que aquela noite seria diferente, de que poderia apenas acompanhar a amiga e permanecer distante de Hugo Valentino. Mas ela sentiu o peso do olhar dele assim que entrou. Hugo estava próximo ao bar, imponente em seu terno preto, rodeado de empresários e socialites. Porém, ao perceber sua presença, todos ao redor pareceram desaparecer. Os olhos dele se fixaram nos dela com uma intensidade que a fez estremecer, e um meio sorriso se desenhou em seus lábios como se confirmasse o que já sabia. Ela jamais conseguiria escapar de sua órbita. Determinada a não ceder, Vanessa buscou refúgio em uma mesa próxima aos doces. Foi ali que Leonardo, um jovem advogado que conhecera em eventos anteriores, se aproximou. Gentil e espirituoso, Leonardo era o oposto de Hugo, leve, descontraído, sem a necessidade de dominar cada espaço. Em poucos minutos conseguiu arrancar de Vanessa risadas sinceras que há tempos não deixava escapar. Mas o alívio durou pouco. Hugo atravessou o salão com passos firmes, o olhar faiscando como brasas. A cada passo, os convidados se afastavam, percebendo a tensão que se formava no ar. Quando chegou até eles, não cumprimentou Leonardo nem fez cerimônia. Apenas estendeu a mão para Vanessa. "Vamos dançar." A frase soou mais como ordem do que convite. Vanessa piscou surpresa com a ousadia e tentou resistir. "Hugo, estou conversando." "Ele pode esperar." Interrompeu, lançando a Leonardo um olhar tão frio que o rapaz, desconfortável, recuou imediatamente, murmurando algo sobre buscar uma bebida. Vanessa sentiu o sangue ferver. "Você não tem o direito de afastar as pessoas dessa forma." Hugo não se abalou. "Tenho sim, porque você é minha." "Sua?" Ela repetiu, incrédula. "Eu não sou propriedade de ninguém." "Não é propriedade." Corrigiu, baixando o tom, mas aumentando a intensidade. "É verdade. Você já é minha, Vanessa." Ela abriu a boca para retrucar, mas Hugo já a puxava para a pista de dança. A música suave da orquestra envolvia os dois, mas não havia leveza naquele momento. Cada passo era um confronto, cada movimento uma batalha silenciosa. O toque da mão dele em sua cintura era firme, possessivo, e os olhos fixos nos dela não deixavam espaço para fuga. "Você acha que pode brincar comigo, Vanessa?" Perguntou a voz grave próxima ao ouvido dela. Eu vi a forma como sorria para ele. "Estava apenas conversando", retrucou furiosa. "Nem todo homem que fala comigo é uma ameaça." "Qualquer homem que tente se aproximar de você é sim uma ameaça", respondeu. E a intensidade em sua voz fez o coração dela disparar.
Você é insuportável, murmurou, tentando se soltar. Hugo a puxou de volta, os olhos ardendo em determinação. Diga que não sente nada, Vanessa. Olhe nos meus olhos e diga que eu não mexo com você. Ela engoliu em seco. Queria negar, queria gritar que ele estava errado. Mas não conseguiu. A verdade estava estampada em sua respiração acelerada, no rubor de suas bochechas, no modo como suas mãos tremiam. O silêncio dela foi a resposta mais reveladora. Hugo sorriu, um sorriso intenso, quase vitorioso. É isso. Você não precisa admitir em voz alta. Eu já sei. A música terminou, e os aplausos ecoaram pelo salão, mas Hugo manteve Vanessa próxima por alguns segundos a mais, como se quisesse marcar território. Ao se afastar, inclinou-se e sussurrou em seu ouvido: lute o quanto quiser. No final, será sempre eu. Vanessa permaneceu parada, o coração em disparada, lutando contra a onda de emoções que a engolfava. Parte dela queria odiá-lo por sua arrogância, mas outra parte, a mais perigosa, queimava de desejo por aquele homem que parecia capaz de desmontá-la com um único olhar. E no fundo, ela sabia. Estava perdendo a batalha contra si mesma. A dança terminou, mas o corpo de Vanessa ainda ardia. O salão retomava sua rotina de conversas e brindes, mas ela mal ouvia os sons ao redor. Cada fibra de seu ser estava em alerta, tomada pela lembrança da forma como Hugo a encarava, como se tivesse acabado de reivindicar algo que lhe pertencia. Sentia-se enfurecida pela arrogância dele, mas ao mesmo tempo intoxicada pela intensidade que nunca experimentara em nenhum outro homem. Precisando escapar daquela atmosfera sufocante, Vanessa saiu discretamente para o terraço do hotel. O ar fresco da noite a envolveu, trazendo um breve alívio. As luzes da cidade se espalhavam diante dela como um mar cintilante, e por um instante acreditou que poderia recuperar o controle de si mesma. Mas como acontecia sempre, não estava sozinha por muito tempo. Sabia que a encontraria aqui. A voz grave e firme de Hugo cortou o silêncio. Vanessa fechou os olhos, respirando fundo. Não cansa de me seguir? Não, respondeu simplesmente, aproximando-se até que ela sentisse o calor de sua presença. Você me desafia a cada olhar, a cada palavra, e eu nunca fui homem de recusar um desafio. Ela se virou encarando-o. A expressão dele estava diferente daquela que exibia diante da multidão. Não havia a máscara arrogante, apenas intensidade crua. Isso a fez estremecer ainda mais. O que você quer de mim, Hugo? Perguntou a voz embargada. Já deixou claro que está acostumado a ter tudo o que deseja. E eu não sou algo que se compra ou se conquista pela força. Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles a quase nada. Quero você, Vanessa. Não como mais uma conquista, não como um troféu. Quero porque você me tira do eixo, porque me faz sentir vivo de um jeito que ninguém mais conseguiu. O coração dela disparou. Queria acreditar, mas ainda havia desconfiança, medo de se perder em algo que não poderia controlar. E se eu disser que não, então vou provar que está mentindo, murmurou ele, e antes que ela pudesse reagir, a puxou para um beijo. Dessa vez, não houve resistência. Os lábios se encontraram em um choque de desejo reprimido, um beijo profundo, urgente, que arrebatou ambos. Vanessa sentiu as pernas vacilarem, mas Hugo a segurou firme, como se não pretendesse deixá-la escapar nunca mais. O calor dele a invadia, e todo o mundo ao redor desaparecia. Não havia festa, não havia cidade, apenas os dois naquele instante. O beijo se aprofundou, carregado de paixão e entrega. Vanessa gemeu baixinho contra os lábios dele, incapaz de esconder a força daquilo que sentia. Quando Hugo deslizou a mão por sua cintura, trazendo-a ainda mais para perto, ela soube que não havia mais retorno. Você é insuportável, murmurou entre beijos, tentando manter um resquício de orgulho. E você é irresistível, ele respondeu, a voz rouca, antes de beijá-la novamente. Hugo a conduziu para um dos corredores mais afastados, até encontrarem uma sala reservada, iluminada apenas pela penumbra suave das arandelas. O ambiente parecia conspirar a favor deles. Silêncio, privacidade e uma atmosfera densa, carregada de expectativa.
Ali, longe dos olhares, o desejo tomou forma completa. As mãos dele exploravam sua pele com intensidade, mas também com cuidado, como se cada toque fosse uma reverência. Vanessa, por sua vez, se entregava ao arrebatamento, surpreendendo-se com a própria ousadia. O coração batia tão rápido que parecia que iria saltar do peito, mas ela não queria parar. Não queria pensar em nada além da forma como Hugo a fazia se sentir. Para ele, cada instante era mais do que paixão. Era como se Vanessa tivesse quebrado sua armadura, expondo um lado que raramente deixava vir à tona. Seus beijos não eram apenas possessivos, mas cheios de necessidade genuína, como se temesse perdê-la se a soltasse. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, Vanessa manteve a testa colada à dele, tentando recuperar o fôlego. O silêncio era cortado apenas pelo som acelerado de suas respirações. Isso não deveria ter acontecido, disse ela, a voz frágil, quase um sussurro. Hugo a segurou pelo rosto, os olhos firmes nos dela. Não diga isso. Você sabe tão bem quanto eu que era inevitável. Ela não respondeu. Parte de si ainda lutava, mas outra parte, a mais forte, já havia cedido completamente. E pela primeira vez, não sentiu apenas medo daquela entrega, mas também um estranho e perigoso alívio. Naquele instante, ambos entenderam. Já não havia volta. O que começara como um jogo de provocações se transformara em algo muito mais profundo e incontrolável. E nenhum dos dois estava disposto a abrir mão. Os dias seguintes ao encontro no terraço foram marcados por silêncio. Vanessa acordava todas as manhãs ainda sentindo o calor dos beijos de Hugo na pele, mas a realidade logo caía sobre ela como um peso. Não sabia ao certo o que tinham se tornado. Não eram apenas amantes, porque havia algo além da paixão. Mas também não eram um casal, porque Hugo parecia incapaz de colocar em palavras o que realmente sentia. As dúvidas se intensificaram quando, ao sair do trabalho, Vanessa encontrou duas conhecidas em um café próximo. Elas falavam animadamente sobre Hugo Valentino como se fossem especialistas em sua vida. Ele nunca se apega, dizia uma delas. Hugo é conhecido por se entediar rápido. Para ele, tudo é jogo. As palavras ecoaram como veneno. Vanessa tentou ignorar, mas o coração já estava corroído pela insegurança. Será que ela era apenas mais uma? Será que o fogo entre eles não passava de capricho passageiro de um homem acostumado a ter tudo o que queria? Determinada a obter respostas, decidiu confrontá-lo. O destino tratou de oferecer à ocasião outra festa de gala, desta vez em um luxuoso teatro. Vanessa entrou com passos firmes, seu vestido prateado reluzindo sob as luzes, mas por dentro seu coração estava em guerra. Hugo a avistou assim que ela cruzou a entrada. O olhar dele percorreu cada detalhe dela, como se não houvesse mais ninguém no salão. Aproximou-se em poucos passos, imponente, mas havia algo diferente em sua expressão. Não havia apenas desejo, havia também urgência. Vanessa, disse baixo, como se o nome dela fosse a única coisa que importava naquela noite. Ela ergueu o queixo, decidida a não se deixar hipnotizar. Preciso saber, Hugo. Eu sou apenas mais uma? O silêncio dele durou segundos que pareceram eternos. A mandíbula marcada ficou tensa e os olhos, sempre tão seguros, vacilaram. Então, como quem recorre ao escudo mais velho, ele soltou: "Está com medo de não ser especial?" A resposta caiu como gelo. Vanessa sentiu o coração apertar. É exatamente isso. Você nunca deixa claro nada além da sua vontade de me ter. E eu não sou um troféu, Hugo. Ele respirou fundo, desviando o olhar por um instante. Eu não costumo me explicar. Esse é o problema, retrucou ela, a voz trêmula, mas firme. Você acha que pode controlar tudo, mas não percebe que sentimentos não são contratos. Eu não estou à venda. A tensão se espalhou pelo salão. Algumas pessoas próximas começaram a cochichar, atraídas pelo tom elevado da discussão. Hugo, porém, parecia surdo para o burburinho ao redor. Seus olhos estavam presos nos dela, e pela primeira vez Vanessa viu algo que não esperava: dúvida. Eu não sei como fazer isso, confessou ele, em um tom quase inaudível. Nunca precisei.
Vanessa sentiu as lágrimas arderem nos olhos, mas não permitiu que caíssem. Então aprenda, ou me perca. Virou-se antes que a voz falhasse, caminhando com passos rápidos até a saída. O som de sua respiração pesada abafava a música da orquestra. Não olhou para trás. Hugo permaneceu no centro do salão, imóvel, sentindo-se exposto de um jeito que nunca havia experimentado. Orgulho era tudo o que sempre conhecera. Era sua armadura, sua arma, seu instinto de sobrevivência. Mas agora, parado diante da multidão curiosa, percebia que o orgulho era também sua prisão. Naquela noite, Hugo não conseguiu dormir. As palavras dela ecoavam como um martelo. Ou me perca. Ele se levantou, caminhou pela mansão silenciosa e encarou seu próprio reflexo no espelho da sala de estar. O homem que via era imponente, poderoso, respeitado, mas também solitário. E pela primeira vez, Hugo Valentino admitiu para si mesmo que talvez não tivesse todas as respostas. Engolir o orgulho seria a tarefa mais difícil de sua vida. Mas perder Vanessa, perder o olhar que o desafiava, a voz que ousava enfrentá-lo, a chama que o fazia sentir-se vivo, isso era simplesmente impensável. E naquela madrugada, Hugo tomou sua decisão. O teatro estava iluminado como uma joia naquela noite. O salão principal, adornado com cortinas de veludo azul e lustres dourados, abrigava mais uma festa de gala repleta da elite da cidade. Vanessa havia aceitado o convite de uma amiga a contragosto, decidida a não pensar em Hugo Valentino. Depois do último confronto, prometera a si mesma que não deixaria seu coração ser esmagado pela arrogância dele. Vestia um longo vermelho que realçava sua postura elegante, mas carregava em seus olhos uma sombra de melancolia. Ela acreditava que poderia passar despercebida, mas logo descobriu que estava enganada. Hugo também estava presente, e diferente das outras vezes não parecia o mesmo homem. Não havia o ar de superioridade que costumava ostentar como uma coroa invisível. Seus olhos a buscavam não com arrogância, mas com urgência, como se aquele fosse o momento derradeiro. Quando a orquestra silenciou entre uma música e outra, Hugo atravessou o salão com passos firmes. O som de suas solas ecoando no piso de mármore atraiu a atenção de todos. De repente, as conversas cessaram e todos os olhares se voltaram para ele. "Peço desculpas por interromper a noite de vocês", disse a voz grave ressoando clara. "Mas preciso dizer algo, e não me importo que seja diante de todos." Um murmúrio percorreu o ambiente, mas Hugo não desviou os olhos de Vanessa. "Desde o momento em que você caiu no meu colo naquela noite, Vanessa, eu não consegui mais me afastar. Primeiro achei que fosse curiosidade, depois pensei que fosse apenas desejo, mas quanto mais tentava controlar, mais percebia a verdade. Você me fez perceber que todo o meu orgulho não vale nada se significar viver sem você." Vanessa sentiu o coração disparar. Suas mãos tremiam levemente e lágrimas ameaçavam brotar em seus olhos. Hugo, por sua vez, continuava com uma firmeza que ninguém jamais vira nele. "Não vou negar quem sou. Sim, sou arrogante. Sim, estou acostumado a vencer em tudo, mas diante de você..." Ele respirou fundo, como se despisse sua alma diante de todos. "Diante de você sou apenas um homem com medo. Medo de perder a única mulher que conseguiu me enxergar de verdade." O salão inteiro se manteve em silêncio absoluto. Era como se o tempo tivesse parado para testemunhar a cena. A elite, acostumada a ver Hugo Valentino como um titã inabalável, agora via um homem vulnerável, disposto a abrir mão de sua armadura. Ele então estendeu a mão para Vanessa, o olhar suplicante e, ao mesmo tempo, cheio de certeza. "Se ainda houver uma chance, se você me permitir, quero ser o homem que caminha ao seu lado, não aquele que tenta lhe prender." As lágrimas rolaram pelo rosto de Vanessa antes que ela pudesse contê-las. Os pés se moveram por conta própria, e em poucos instantes ela estava diante dele. O salão inteiro parecia conter a respiração. "Você demorou para entender, Hugo", disse, a voz trêmula, mas firme. Mas finalmente conseguiu. Um sorriso verdadeiro, sem arrogância, iluminou o rosto dele. Hugo puxou-a delicadamente para perto
e, diante de todos, beijou-a com intensidade e ternura. O aplauso que se seguiu ecoou pelo teatro como um coro de aprovação. Enquanto a orquestra retomava a música, Hugo a envolveu pela cintura e a conduziu para a pista. Dançaram juntos sob os olhares admirados, mas para eles, o mundo havia desaparecido. Vanessa descansou a cabeça no ombro dele, sentindo-se pela primeira vez em paz. Hugo, por sua vez, sabia que aquele era o maior negócio que já fechara em sua vida. Abrir mão do orgulho para ganhar o que realmente importava. E naquela dança, em meio à música e à luz, Vanessa e Hugo encontraram o que sempre haviam resistido em admitir. Não era apenas desejo, era amor. No fim, ficou claro que o destino não havia colocado Vanessa e Hugo frente a frente apenas por acaso. O que começou como um tropeço em meio a uma festa luxuosa transformou-se em um encontro capaz de despir armaduras, derrubar muros e revelar verdades que nenhum deles ousava admitir. Vanessa descobriu que até os corações mais orgulhosos podem aprender a amar de forma simples e genuína, enquanto Hugo aprendeu que não há vitória maior do que se entregar de corpo e alma a quem desperta a sua melhor versão. E assim, entre olhares que antes eram de confronto e agora se tornavam promessas de eternidade, eles entenderam que o amor verdadeiro nasce justamente daquilo que parece impossível. Porque quando duas almas estão destinadas, nem a arrogância, nem o medo, nem o orgulho são capazes de impedir que se reconheçam. Vanessa e Hugo, de formas tão diferentes, encontraram um no outro aquilo que jamais procuraram, e justamente por isso, aquilo que sempre sonharam. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.